Bem-vindo ao Retro Filmes Recaps. Você já imaginou um remédio que possa desbloquear todo o seu potencial? Bem, Ed conseguiu. Ed Moore, um escritor fracassado, lutando contra o bloqueio criativo. Não apenas alcança o topo de sua carreira, mas também se torna um renomado executivo em uma grande empresa, sendo contratado para fechar um dos negócios mais importantes da história. Mas como nem tudo são flores, enfrenta alguns desafios ao longo do caminho. Vamos conferir o que acontece em Sem Limites, de 2011. Nova York. Apartamento de Ed. Um ambiente caótico, mas podemos notar um homem bem arrumado e elegante. Ed sofre de um bloqueio de escritor, está em seu apartamento. Mas como podemos notar, já está muito diferente da cena anterior. Ele está desorganizado e desmotivado. Ed é deixado por sua noiva, Lindy, devido à sua falta de motivação e seriedade. Lindy está desapontada com a falta de progresso de Ed. Ed encontra Vernon, irmão de sua ex-esposa, Melissa. Vernon menciona uma droga chamada NZT, que pode ajudar Ed com seus problemas criativos. Vernon explica que a NZT ativa receptores específicos no cérebro para melhorar a eficiência mental. Ed reluta inicialmente, mas acaba decidindo experimentar a droga. Ed toma o NZT e, bem, para mim, essa é uma das melhores cenas do filme, onde ele sente o primeiro impacto da droga, aumento cerebral, alcança pequenos lembretes e flash de memória, só alguns fragmentos, e consegue sair de um momento terrível para um desfecho bem interessante, como podemos ver a seguir. Você tá me escutando? Você não entendeu? Você vai acabar na rua. Na rua. E aí, você não vai mais ter eu que morar, senti. cara. Você vai virar um sem teto. É isso que você quer? Você não consegue nem olhar pra mim, cara. Você quer saber por quê? Porque você não é homem. Você não faz o aluguel. Cara, você não tem direito. Você não vai daquele. Não é. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? Não é da sua conta. Problema na faculdade de Direito? Como sabe que faço direito? As pessoas não andam por aí com livros acadêmicos complicados sobre o falecido juiz da Suprema Corte. Você é um tarado, não é? Você andou me seguindo. Não, só reparei no livro. Eu já tinha visto esse livro 12 anos atrás, na faculdade, sentado no sofá na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo pra ela ter uma camisinha. De algum modo, meu subconsciente recuperou aquilo. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Ou ela estava lá o tempo todo, eu só precisava acessá-la. Informações de uma antiga exposição no museu, um artigo lido pela metade, algum documentário da TV pública, estava tudo fervilhando no meu lóbulo frontal, misturando-se em um coquetel brilhante de informações úteis. Ela não tinha Que chance. interessante. O que você sugere? Mas nós fizemos o trabalho também. Em 45 minutos, estava brilhante. Ela ficou bem satisfeita. Casa. Mas não podia ser a minha casa, certo? Quem podia viver desse jeito? Meu primeiro pensamento, queimar tudo. Mas o meu lado são prevaleceu. Que droga era essa? Com ela eu não suportava bagunça, não tinha fumado nem um cigarro em 6 horas, não tinha comido, então abstêmio e organizado. O que era isso? Uma droga pra quem queria ser mais certinho? Eu não tava doidão, não tava ligado, só iluminado. Eu sabia o que tinha que fazer e como fazer. Na manhã seguinte, o efeito do NZT passa, mas ele lembra que escreveu boa parte do livro e o leva para a editora, que fica impressionada com o conteúdo. Ele decide ir procurar Vernon. Vernon sabe o que Ed quer e faz ele ir buscar seu café da manhã e suas roupas na lavanderia. Claro que Ed, desesperado pelo NZT, acata. Quando volta ao apartamento de Vernon, encontra-o todo revirado. Descobre Vernon morto e percebe que a droga NZT
está na raiz do problema. Então começa a procurar em todo o apartamento na esperança de encontrar o NZT e o encontra dentro do forno com uma boa quantidade de dinheiro. Ed havia ligado para a polícia quando chegou ao apartamento. Ele é levado para depor e é dispensado. De volta à sua vida com o NZT, começa a enxergar as coisas com um novo ponto de vista. Perdeu seu bloqueio e conclui seu livro. Começa a praticar esportes. Ele aprendia idiomas ouvindo apenas uma vez. A matemática ficou fácil, história e até mesmo a medicina. Mas quanto mais ele conquistava, mais ele queria, se tornou o centro das atenções, fez novos amigos e chamou a atenção de um executivo para quem foi trabalhar. Em uma de suas viagens, com seus novos amigos, teve uma epifania e percebeu que apenas escrever livros não era o suficiente, e para isso precisava de grana, o que o levou a procurar Gennady, um agiota que te empresta uma quantia em dinheiro e o alerta dos riscos que existem em não pagá-lo, o que não o abala Ed, porque ele tinha um plano e o coloca em prática. Como é de se esperar, foi bem sucedido, e todos ao seu redor ficam espantados e maravilhados. Ed encontra-se com Lindy, que se impressiona com seu novo visual e sua postura, e por estar falando novos idiomas, e acabam reatando. Ed começa a ter a sensação de estar sendo seguido. Ed tem um encontro com Calvin, um magnata dos negócios, que se impressiona com Ed e fala sobre um negócio que está prestes a fechar, uma das maiores aquisições de todos os tempos, e convida Ed para participar do projeto. Ed estava no auge, mas quando chega em casa, sente uma tontura e vê ele mesmo correndo pela cidade. Em um apagão, ele encontra alguns valentões no metrô e lembra de golpes de artes marciais e lutas de boxe que tinha visto na TV e acaba com eles. De repente, outro apagão, ele estava em uma boate, depois outro, estava em um hotel com uma mulher loira, por último acorda em casa. Esses eram os efeitos colaterais do NZT. Ed precisava ir para a reunião da fusão das empresas com Calvin, mas não estava em bom estado e completamente disperso e sem foco, quando ele vê em um noticiário que uma mulher loira foi encontrada morta em um hotel. Sim, a mesma que ele estava em um dos seus apagões. Ele volta a seu apartamento e tenta lembrar se matou a mulher loira, mas não consegue. Então recebe um telefonema de Melissa, sua ex-mulher, a irmã de Vermont, que questiona se seu irmão te deu algo e pede para não tomar, que isso iria matá-lo. Ed convida Melissa para almoçar. Mesmo não querendo, aceita o convite. Ed tem uma agenda com os contatos de alguns clientes de Vermont, onde começa a ligar e percebe que todas as pessoas da lista estão doentes ou mortas, o que o deixa muito preocupado, e então o homem que está seguindo começa a correr atrás dele. Ed consegue escapar por pouco e vai ao encontro de Melissa. Chegando lá, percebe que ela está muito doente e que também tomava o NZT. Melissa revela que tomava NZT e disse que fez maravilhas a ela, assim como para Ed, mas parou de tomar de uma vez e ficou muito doente. Ed fica desesperado. Melissa pergunta se ele ainda está tomando. Ed diz que está parando. Ela recomenda que ele não pare de uma vez e tenta animá-lo, dizendo que esse poderia ser um lote diferente. Voltando para casa, Gennady enquadra Ed, cobrando seu dinheiro, de maneira muito agressiva. Como Ed estava sem o efeito do NZT, ele tenta pegar um comprimido no bolso para tentar argumentar ou encontrar uma saída da abordagem. Mas Gennady pega o comprimido e o toma. Gennady sente o efeito rapidamente. Ed, sentindo-se consideravelmente debilitado pela ausência do NZT por um longo período, procura Lindy. Ela sugere levá-lo ao hospital, mas ele recusa, optando por revelar a situação a ela.
Ed confessa ter escondido o NZT em seu apartamento e Lindy concorda em buscar o lote de comprimidos. Quando ela está voltando para encontrar Ed, o homem que perseguiu ele no parque começa a correr atrás de Lindy. 2 homens percebem a cena e tentam ajudar ela, mas os 2 são mortos pelo perseguidor. Ela consegue se esconder e liga para Ed. Ele diz que ela precisa tomar a pílula, ela toma, logo o NZT faz efeito. Tudo fica claro. Consegue traçar uma rota de fuga e escapa do cara sinistro. Leva o saco de NZT para Ed. No dia seguinte, ele pede desculpas pelo o que aconteceu. Ela mostra preocupação. Porque aquele remédio era muito perigoso, ela fez coisas que nunca imaginaria. Ed concorda, mas diz que ainda precisa resolver alguns problemas com isso. Garantiria um futuro seguro para os 2. Gennard volta e pede mais NZT. E o chantageia, dizendo que caso se recuse a colaborar, iria expor tudo a Calvin. Sobre o uso do NZT, a mulher loira do hotel, além das ameaças à sua vida, o que obriga Ed a contratar 2 seguranças. Atwood, que está fechando o negócio com Ed e Carl, não aparece na reunião. Sua esposa os informa que ele está muito doente e quando ela sai, Ed percebe que o motorista dela é o homem sinistro que estava perseguindo ele, o que faz chegar à conclusão que Atwood estava doente por conta da abstinência do NZT. Ed precisa ir até a polícia por conta do incidente com a mulher do hotel e é liberado. Mas o que ele não percebe é que seu advogado rouba seu estoque de NZT. Voltando ao escritório de Carl, ele percebe que a notícia da fusão vazou. Carl o confronta e pergunta se ele que fez isso. Coisa que Ed nega. Carl o pede conselhos, ele sai para tomar outra dose e percebe que tinha sido roubado. Voltando à sala, recebe uma encomenda com a mão decepada dos seus guarda-costas. Ele volta para seu novo apartamento, onde Gennard o encurrala. Ed, em seu primeiro impulso, pensa em se jogar da varanda. Todo seu estoque havia acabado, não tinha saída. Instantes antes de pular, ele se lembra que ainda restava uma última pílula. Começa a procurar incansavelmente até que a encontra, mas é tarde demais. Gennard consegue invadir seu apartamento e o derruba. Gennard havia criado um método de dissolver os comprimidos e fazer uma solução aplicável que diminuía os efeitos colaterais e ampliava o potencial do NZT. Durante seu discurso, Ed consegue dar um golpe em Gennard, que cai sangrando no chão. Bebendo o sangue que estava no chão, cheio de NZT, Ed consegue se livrar dos comparsas que estavam no apartamento. Nesse meio tempo, Atwood falece e Ed vai atrás do seu perseguidor, o contrata para ajudar a recuperar o NZT que o advogado havia roubado dele. Depois de recuperar as pílulas, temos um salto no tempo e vemos que Ed está concorrendo ao Senado e vende seu livro, que é um sucesso. Carl tem uma reunião com Ed e diz saber sobre seu segredo e que comprou a empresa que fabricava o NZT. Diz também que te daria um estoque ilimitado se Ed concordasse trabalhar para ele. Ed recusa e diz que conseguiu fabricar e modificar o NZT, que havia parado de tomar porque não era mais um risco para sua vida, que estava em segurança e não havia motivo para ter uma ligação com Carl. Então ele vai embora. Ed encontra Lindy em um restaurante e faz um pedido em chinês. Lindy o questiona se ele está livre das drogas. Ele apenas responde de maneira sugestiva. O quê? Fim. Esse foi o resumo de Sem Limites, de 2011. Na opinião de vocês, o NZT fez todo o trabalho ou Ed tinha algo de especial? Comentem. Também tem uma série de Sem Limites que confesso que eu não assisti. Alguém viu? Comente se gostaram da série. Vai que eu assista. E isso foi tudo. Abrações e até a próxima.